Olá, meus amigos. Então, dando sequência ao estudo do direito das obrigações, ali contido no Código Civil, nós vamos tratar especificamente de como a gente falou sobre o conceito de obrigações, depois nós tratamos dos elementos, né, das obrigações que subdividem-se em elementos subjetivos, elemento objetivo e elemento imaterial da obrigação, e nós tratamos disso em específico na última aula. A partir de agora nós iremos tratar em específico dos elementos de conteúdo da obrigação, né? Então, que é de suma importância também no estudo das obrigações. Então, nós iremos adentrar nesse tema, né, a partir de um quadro sinóptico aqui que vai resolver muitas questões para vocês. O que diz respeito a esse quadro do Código Civil de Obrigações? Então, nós temos as modalidades, né, da prestação, nós temos as formas que essa prestação é transmitida, as formas de adimplemento e extinção dessa obrigação, adimplemento e extinção, e inadimplemento. Então, a partir da análise desse quadro, nós conseguimos resolver muitas questões. Então, quando na obrigação é uma obrigação de dar coisa certa, que nós vamos ainda conceituá-la, a transmissão se dá através da cessão de crédito. E o adimplemento ou a extinção dessa obrigação de dar coisa certa se dá através do pagamento, seja ele em consignação, com subrogação ou imputação de pagamento, questões que nós veremos ainda mais adiante. E o inadimplemento dessa obrigação de dar coisa certa gera o que a gente chama de mora. Já quando a modalidade é dar coisa incerta, nós temos ali a transmissão através da assunção da dívida, ou que a gente chama também de cessão de débito. O adimplemento dessa obrigação se dá através de dação em pagamento e o inadimplemento gera perdas e danos. Percebam que, através desse quadro sinóptico, nós conseguimos já entender muitas e resolver muitas questões acerca dos direitos e obrigações. Quando a modalidade é de fazer, nós temos o que chamamos na transmissão de cessão de contrato, cujo adimplemento se dá através da novação e o inadimplemento gera juros legais. A obrigação de não fazer, essa modalidade de obrigação, ela, como o próprio nome já diz, não tem forma de transmissão. Mas ela se adimplementa ou se extingue com a compensação e o seu inadimplemento gera o que a gente chama de arras ou sinais. Temos também modalidades de obrigações alternativas, o adimplemento gera confusão, e as modalidades divisíveis, que o adimplemento vai gerar o que nós chamamos de remissão de dívida. Então, através desse quadro sinóptico, nós conseguimos resolver muitas questões, conseguimos entender alguns aspectos das obrigações. Então, é de suma importância, né, guardar esse quadro e sempre fazer uso dele para que possamos entender as obrigações, as causas, as transmissões, o adimplemento e o inadimplemento da obrigação. Quanto às modalidades, como eu disse naquele quadro sinóptico, ele subdivide em algumas modalidades de obrigações, e uma dessa subdivisão diz respeito ao conteúdo, né? Então a gente pode subdividir
quanto ao conteúdo, em obrigação de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Então, da modalidade de obrigações quanto ao conteúdo, nós temos obrigação de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Agora nós iremos tratar então do primeiro tema, da obrigação de dar. E essa obrigação de dar, ela se subdivide também em 4 tipos de obrigações de dar. Obrigação de dar coisa certa, ou seja, específica, obrigação de restituir e obrigação de dar dinheiro. Não, obrigação de dar dinheiro e obrigação de dar coisa incerta. Então todas essas subdivisões, elas dizem respeito à obrigação de dar. Então nós vamos tratar dessas questões a partir de agora. Obrigação de dar coisa certa. De acordo com Flávio Tartucci, um grande autor do Direito Civil, tem um manual de Direito Civil que eu recomendo bastante para quem quer aprofundar os estudos de Direito Civil. Ele diz que a obrigação de dar coisa está presente em situações em que o devedor se obriga a dar uma coisa individualizada, móvel ou imóvel, cujas características foram acertadas pelas partes, geralmente em um instrumento negocial, geralmente em um contrato. Ou seja, na compra e venda, no tipo de contrato, por exemplo, o devedor da coisa deve... O devedor da coisa é o vendedor e o credor, o comprador. A determinação do objeto justifica a denominação de obrigação específica. Então aqui nós temos uma coisa específica, a compra e venda de um carro. Então, o vendedor entrega o carro, o comprador entrega o dinheiro. Então, Tartucci, ele trata dessa obrigação de dar coisa certa com esse conceito. O artigo 233 diz, do Código Civil, a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Quando nós falamos em obrigação de dar coisa certa, sempre vai envolver uma coisa específica, que não pode ser substituída por outro. Aquele carro específico, aquela casa específica, Então o carro tem que ter aquele chassi, a casa está escriturada, naquele lote tal, na rua tal. Então, essa é uma das características, da obrigação de dar coisa certa, Além disso, o próprio artigo 233 fala que abrange os acessórios. O que seriam esses acessórios? Seriam aquelas coisas que estão abarcadas dentro dessa obrigação principal. Então, quando se vende um carro, por exemplo, você compra também os acessórios, sejam eles um som, um teto solar, umas rodas de liga leve. Então, quando o artigo diz que abrange os acessórios, ele está dizendo disso. Mesmo se a gente não mencionar, salvo se resultar do título das circunstâncias. Quando as circunstâncias indicam que os acessórios não estão incluídos, esses acessórios não estão. Então, por exemplo, eu vendo o carro, mas coloco no contrato que, por exemplo, o aparelho de som não está incluído nesse contrato. Então, nessa circunstância, os acessórios não vão ir junto com a coisa, Então, você vai levar o carro sem os acessórios, o que
A gente pode imaginar. Como exemplo também, a gente pode dar o exemplo da casa mobiliada. Se o contrato não especificar que a mobília não está incluída, presume-se que a mobília, que é o acessório, faz parte de entregar a casa, né? A coisa certa. No entanto, se o contrato estipular que a casa vai ser entregue sem a mobília, essa exclusão será respeitada. Ficou claro? Então, os acessórios seguem a coisa certa, salvo estipulação em contrário. Né? Então, que isso fique muito claro para vocês. Caso consinta, ou seja, caso o credor consinta em receber prestação diversa em substituição à originária, estará praticando a dação em pagamento, lá contido no artigo 36. Vamos voltar no quadro sinóptico, que fica claro isso. Então, quando eu tenho a obrigação de dar coisa certa, então o adimplemento se dá em pagamento, né? Só que se eu entrego coisa diferente da coisa certa, nós temos a coisa incerta, dar coisa incerta. Então, na coisa incerta, o adimplemento se dá através de dação em pagamento. Tá vendo como é que é importante o estudo daquele quadro sinóptico? É isso que está escrito lá no 356 do Código Civil. Aplica-se para as obrigações da coisa certa a regra de que o acessório segue o principal, aquilo que nós dizemos 233. O devedor não poderá se negar a dar ao credor aqueles bens sem integrar a coisa principal, pois secundam por acessoriedade. Então, agora eu falei, em tese, há uma presunção dos acessórios estarem inclusos junto com a coisa certa. Né? Então, eles secundam, ou seja, eles vêm juntos dos acessórios, da obrigação principal. Até a tradição, a coisa pertence ao devedor. Então, aqui nós temos uma informação importante. Até a tradição, a coisa pertence ao devedor. O que é tradição? No contexto jurídico, a tradição é o ato físico de entrega do bem, que se realiza através da transferência da posse ou propriedade, conforme pactuado entre o contrato. Este ato materializa, né, a transferência da propriedade. Então, até a tradição, a coisa pertence ao devedor. Então, eu fiz um contrato de compra e venda, mas se eu não entreguei o bem, ele ainda pertence ao devedor, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir o aumento do preço. Então, se nesse interstício houve um melhoramento, por exemplo, na casa, eu fiz uma promessa de compra e venda, e nesse interstício eu fiz uma área gourmet, fiz um melhoramento, posso aumentar o preço. E se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Então, se não houver acordo, né, não se resolve a extinção da obrigação. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. O que é fruto percebido e o que é fruto pendente? Fruto percebido é aquele que já foi colhido ou separado da coisa principal pelo devedor. Né? Por exemplo, se eu vendo uma propriedade rural e essa propriedade rural tem uma plantação de maçãs e a data da entrega definitiva ocorre após a colheita dessas maçãs. Essas maçãs colhidas antes da entrega, elas pertencem ao devedor, né? Porque elas foram colhidas antes da tradição.
cabendo ao credor os frutos pendentes. Quais são os frutos pendentes? Os frutos pendentes são aqueles que estão ainda ligados à coisa principal e ainda não foram colhidos. Então, se a maçã ainda não está na época da colheita e a coisa foi entregue, a partir daquele momento, os frutos pertencem ao credor da obrigação. Então, sobre obrigação de dar coisa certa, bem resumidamente, é isso que nós temos que tratar. Nós, na próxima aula, trataremos sobre outras modalidades de obrigação de dar, que eu espero já acabar com todas essas obrigações de dar para começar a estudarmos a obrigação de fazer. Então, eu conto com a continuidade das próximas aulas, espero que vocês estejam gostando e até a próxima aula. Bons estudos! Olá, meus amigos. Então, dando sequência ao estudo do direito das obrigações,